Olá, turma! Hoje nós vamos iniciar o conteúdo falando sobre reprodução sexuada. Na aula anterior, nós falamos sobre reprodução assexuada e agora nós vamos diferenciar, explicando sobre como é a sexuada, especialmente falando sobre fecundação e desenvolvimento. Então, a reprodução sexuada a gente já sabe que envolve gametas. Enquanto a assexuada era ausente de gametas, a sexuada é a presença dos gametas. Então, quando os dois gametas que são sexualmente opostos, ou seja, um feminino e outro masculino, eles vão se unir e esse processo se chama fecundação. Tá? A fecundação é a união do gameta masculino com o feminino. Eles se unem, então tem exatamente o encontro do gameta para que tenha a fecundação e surja o zigoto e assim um novo indivíduo. Nesse processo do encontro dos gametas, ele é classificado em 3 maneiras distintas, certo? A primeira delas chama isogamia. Lembrando que iso vem de semelhante, igual. Então, olha, são gametas iguais na forma, tamanho e comportamento. Heterogamia. Hetero é diferente. São gametas de tamanho e forma diferente, só que o comportamento é semelhante. Terceiro, oogamia. O gameta masculino ele é menor, móveis e mais numerosos. Temos aqui os 3 exemplos em que temos a isogamia, tá aqui olha, o gameta masculino e o feminino, e a gente percebe que eles são iguais na forma, tamanho e também comportamento. Por isso que ele é classificado em isogamia. Heterogamia. Dá para ver claramente que eles têm formatos diferentes e tamanhos também. Só que o comportamento é semelhante. Isso faz que ele seja heterogamia. E temos oogamia, é que o gameta masculino ele é bem menor, mas é uma quantidade maior do que o feminino. Então aqui olha o feminino. Ele é maior, mas ele é único, enquanto o gameta masculino ele é mais numeroso e eles são móveis, certo? Essa é a oogamia. A reprodução sexuada ela pode ser tanto fecundação externa quanto interna. Então aqui nós temos alguns exemplos de fecundação externa. Temos aqui o quinidário, que é o soleiterado, certo? O quinidário, são as vespas do mar. Essas vespas do mar, temos aqui a feminina e a masculina, elas soltam os seus gametas direto na água. A fecundação é externa. E o gameta se encontra na água, os que conseguem ter a viabilidade de sobreviver, eles se encontram e têm a fecundação. Essa é externa. Outra maneira da fecundação externa também, que é encontrada em anura, nos sapos. Como é a fecundação nos sapos? A fêmea sempre é a maior. Então temos aqui o macho e a fêmea. O que acontece? O macho ele se aproxima da fêmea e ele faz um processo que chama plexo corótico. Você dá um amplexo, que ele se aproxima dela e aperta. Nesse processo de amplexo, ela vai soltar os seus gametas na água e ele vai em seguida soltar os dele, certo? Logo, o encontro do gameta masculino e feminino é na água também, por isso é externa. E temos a fecundação interna. O exemplo que eu coloquei aqui dos cachorros, então mamíferos no geral têm a fecundação interna. Por quê? O encontro, a cópula, o órgão masculino como feminino é internamente, certo? Então, o encontro do gameta, do óvulo do espermatozoide é dentro do organismo, não é externo no ambiente, como aqui eu botei do quinidário e do sapo. Então, a reprodução sexual ela tem algumas diferenças. Eu fiz essa tabelinha aqui, olha, a fecundação externa comparada com a fecundação interna. E a primeira linha a gente pode ver logo que na fecundação externa tem o maior número de filhotes produzidos, enquanto que na interna a produção de poucos em um único filhote. Por quê? Vamos parar para pensar um pouquinho de por que isso acontece. Vou voltar aqui para a imagem. Imagina, quando o sapo, que é um anfíbio, logo ele fica na água, porque ele depende da água para reprodução, e isso também facilita na respiração, porque a respiração é cutânea, o macho se aproxima da fêmea e dá o plexo, ou seja, ele vai apertar para que tenha um movimento que ela solte os óvulos e ele vai soltar o espermatozoide. Quando isso acontece, ela libera uma quantidade enorme na água, e ele também. Agora, quantos será que vão ser viáveis? Desde que vão ser fecundados, quantos ovos vão realmente se tornar girinos e desses girinos vão se tornar sapos? Uma quantidade muito pequena. Então, por isso que na reprodução sexuada externa, nessa fecundação externa, eles liberam muitos gametas para que tenha uma possibilidade maior, tenha um sucesso maior na reprodução. Enquanto que na fecundação interna, como no cachorro,
a chance é muito maior de sucesso, então geralmente é uma quantidade menor de gametas que são liberados. Por exemplo, na nossa espécie, a quantidade é bem mais restrita. A mulher, depois que ela entra no período reprodutivo, ela libera um único óvulo por mês após a menarca, que é a primeira menstruação. Então, libera um único óvulo até o final da vida menstrual, certo? Até que ela entre na menopausa. Nesse processo, dependendo do período, pode ser com 10 anos de idade, 11 anos. Então, a partir dos 11 anos, até ela entrar na menopausa, ela vai liberar um único óvulo por mês, enquanto que os homens liberam uma quantidade maior. Mas o sucesso ele é maior porque a fecundação ela é interna e o desenvolvimento é todo interno no útero da mãe. Diferente, por exemplo, de um sapo, que vai liberar todos os gametas na água e o desenvolvimento é todo na água. Então, a chance de um predador se alimentar é muito maior. Então, a gente tem uma chance maior de sucesso do que esse tipo de animal. Então, os mamíferos acabam sendo mais bem-sucedidos na reprodução do que, por exemplo, um anfíbio ou um quinidário. Então, voltando para a nossa tabela, essa tabelinha aqui, ela mostra várias características. Então, aqui, olha, como eu falei, a quantidade de filhotes. Como eu já disse, ele diz que são produzidos e liberados muitos gametas para compensar a baixa taxa de fecundação, da fecundação externa. Como eu disse do sapo, do anfíbio, eles liberam muitos gametas porque a chance de sucesso é pequeniníssima. Então tem uma baixa taxa de fecundação, então eles liberam muito para ver se está certo. Já na fecundação interna tem uma alta taxa de fecundação, porque o espermatozoide localiza-se muito próximo ao gameta feminino, então a chance de dar certo é muito maior. Eu queria que vocês fizessem uma atividade durante essa semana. Pegassem essa informação aqui da reprodução sexuada em relação à fecundação externa e interna e montassem um mapa mental sobre isso. Então, no mapa mental, vai colocar lá, pode fazer um desenho centralizando reprodução sexuada, pode até, se quiser, diferenciar da assexuada. Então, o que é reprodução sexuada? Precisa ter os gametas envolvidos. Então, faz a setinha e puxa lá, fecundação interna e externa. Quais são as vantagens da interna e as vantagens da externa? E vice-versa. Então, vai descrevendo cada uma delas. Aí, vocês façam essa atividade e me enviem por e-mail. Além disso, a reprodução sexuada ela também acontece em vegetais, certo? Como acontece isso? Esses gametas eles são levados, pode ser pelo vento, pela água ou por alguns insetos. Eu coloquei uma imagem aqui de uma abelha, uma ovelha e uma flor. O que acontece? A abelha ela é um dispersor, um polinizador. A abelha ela vai se alimentar do néctar da flor. Então, ela tem um aparelho bucal específico que ela vai se alimentar do néctar. E quando ela se alimenta do néctar, ela acaba se sujando completamente de pólen, como essa imagem mostra aqui. Então, Deus ele é perfeito na sua criação. O aparelho bucal desse inseto, quando ele vai para lá, da abelha, ela só consegue sugar o néctar se ela se sujar completamente no pólen. Ou quase que completamente. Como ela se suja muito e ela vai voando para uma outra flor, ela vai levar o pólen, ou seja, o gameta masculino, até uma planta, uma flor com gameta feminino. Ou mesmo aí ela vai ajudar essa dispersão, fazendo que tenha a fecundação. Assim como o vento, a água da chuva também fazem isso. Por isso a reprodução sexuada, porque os gametas vão ser levados. Agora, esses gametas têm nomes específicos quando tem esse tipo de fecundação. A oosfera é chamada fica no óvulo, certo? Então, o gameta feminino chama-se oosfera e fica no óvulo, certo? Enquanto que o gameta masculino chama-se anterozoide ou célula espermática. Então, é diferente do nome dos mamíferos. Não confundam quando a gente falar sobre fecundação de vegetais. O gameta feminino é a oosfera e no masculino é anterozoide ou células espermáticas. Quanto à classificação. Então, a reprodução ela pode ser sexuada e classificada quanto ao sexo, certo? Então, como é que a gente pode classificar? Ela pode ser monóica. Mono é único. O que é único? É um único indivíduo. Então, monóico é um único indivíduo com os dois sexos. Nós sabemos que tem feminino e masculino. Quando é monóico, quer dizer que é único indivíduo, vai ter o feminino e masculino, que também é popularmente conhecido como hermafrodita, certo? Então, organismos que são hermafroditas, seres vivos que são hermafroditas, eles vão apresentar os dois sexos no mesmo indivíduo. Um único indivíduo tem o sexo feminino e masculino.
Exemplo, essa minhoca aqui. A minhoca, ela é hermafrodita, então ela tem o sexo feminino e masculino no mesmo animal, no mesmo indivíduo. E vários vegetais. Aqui eu botei espécies de 3 plantas diferentes que elas também são hermafroditas. Então, elas produzem, tem o pólen e tem toda a estrutura sexual masculina, em que esse pólen pode ser levado direto para ela ou não, vai para uma outra flor, assim, vai ter uma variabilidade genética maior, que a gente vai já falar sobre isso. Então são vegetais e animais que são hermafroditas, certo? Ou seja, 2 sexos no mesmo indivíduo, tanto a fêmea quanto o macho no mesmo indivíduo. E temos os dioicos. Lembra que lá eu falei que era mono é um, certo? Já são 2. Então, o indivíduo tem um sexo separado. Então, cada um vai ter um sexo separado. Então, dioico que tem sexos separados. Exemplo. Aqui, a galinha e o galo. A galinha só vai ter os gametas femininos, enquanto o galo só vai ter os gametas masculinos. Então, tem 2, são separados, certo? Então, cada um vai produzir um gameta. Quando é monóico, um indivíduo só produz 2 gametas. Dioico, na verdade, cada gameta é produzido por organismos diferentes, por animais diferentes. Outro exemplo claro, o leão e a leoa. Então, o leão, ele tem, inclusive, dimorfismo sexual. Ele, macho, só vai produzir células masculinas, gametas masculinos, enquanto a fêmea só vai produzir gametas femininos. E a gente tem também vegetais que fazem isso. Vocês já ouviram a expressão, mamão macho? Na minha antiga casa tinha um mamão macho no quintal. E a minha avó plantou o mamão macho e por muito tempo a gente ficou esperando que desse um mamão e ninguém nunca conseguiu comer. Por quê? Esse mamão macho, ele era incapaz de gerar o fruto. Essa é a diferença. Então, olha aqui, tem 2 fotos. O mamoeiro macho e o mamoeira fêmea. Então, a mamoeira fêmea, ela é que tem a flor. E na flor que tem o ovário que vai dar o fruto. Então, o mamoeiro macho, ele não vai dar fruto. Então, ele tem uma diferença sexual. Tem um sexo separado. Sim, tem mamão que ele é macho e tem mamão que é fêmea. Mamoeiro. O mamão que a gente come só vai vir da mamoeiro fêmea. Nunca vai nascer um mamão no mamoeiro macho. Foi isso que aconteceu no que tinha na minha casa. Nunca deu mamão. A gente acabou, sei lá, cortando a árvore porque ela deu algum bicho e nunca deu fruto. Assim como isso aqui é do trigo. Então, olha, a flor feminina do milho, aliás. A flor feminina do milho, enquanto a flor masculina. Então, tem a feminina e a masculina no milho. Lembra que eu falei ainda agora sobre dimorfismo sexual? O que é essa palavrinha diferente, nova? É a diferença entre macho e fêmea com características físicas não sexuais muito diferentes. O que isso quer dizer? Então, tem uma característica física que são muito distintas, muito diferentes, só que essa característica não é sexual, é física, puramente física. Então, um exemplo clássico que tem aqui é o leão e a leoa. Ao olhar para a imagem, eu sei qual o macho e qual a fêmea. Então, o leão, ele tem essa característica de ter a juba, e nós sabemos que ele é macho. Então, só para olhar para ele, eu não preciso ver os órgãos sexuais para saber que é macho. Só a característica física é suficiente para saber quem é o macho e quem é a fêmea, assim como a leoa. Assim como o pavão também. O pavão, o dimorfismo sexual dele, ele é bem específico. O macho que chama a atenção da fêmea. Então, quanto mais bonito ele for, mais as penas forem chamarem a atenção, mais sucesso ele vai ter para acasalar. Então, aqui a gente tem a fêmea e o macho. Eu consigo perceber a diferença entre fêmea e macho sem ver os órgãos sexuais. Por isso que é dimorfismo sexual. É uma característica física do animal e eu não preciso ver os órgãos sexuais. Então, eu sei que sempre o macho ele é mais vistoso e a fêmea não. Por quê? Porque nesse caso, nessa espécie, quem sempre escolhe é a fêmea. Quem escolhe o parceiro. Então, cada macho desse animal, ele tenta se amostrar, ele tenta se mostrar e mostrar que é mais vantajoso. Ele chega lá, bonito, mostra as penas. Acho que ele tem até um canto de acasalamento, né? Ele dança para mostrar que os genes dele são melhores. Então, quem convencer a fêmea por ser
dessas características físicas e desse dimorfismo sexual, seria uma vantagem aí se ela escolheria um macho que iria acasalar para que os genes fossem levados adiante. Lembrando que os animais eles são irracionais, então a maneira que eles vão se relacionar para gerar os seus filhotes é completamente irracional. Outra coisa importante a se falar é o tipo de fecundação. Então, na reprodução sexuada, a gente sabe que tem o gameta masculino e feminino, e a fecundação ela acontece de duas maneiras diferentes. Uma chama fecundação cruzada, em que os gametas se encontram e se fundem. Geralmente acontece nos animais que são nos organismos, animais que são dioicos, certo? Ou seja, dioico é o que tem separado fêmea e macho. Isso concede uma variabilidade genética, então os genes eles são variáveis, isso dá um sucesso maior. Olha o que acontece aqui. Isso aqui é evidente de fecundação cruzada, em que, olha aqui, tem espermatozoide, que é o gameta masculino, certo? E o ovócito, que é o gameta feminino. Então, eles se encontram e se fundem, que vai dar origem ao zigoto. Quando isso acontece, porque tem variabilidade genética? Tem os genes que estão nos espermatozoides, que são os genes do macho, e tem os genes do ovócito, que são da fêmea. Então, quando une os genes do espermatozoide com o do ovócito, vai se unir para formar genes diferenciados no zigoto. Então, é uma união de células sexuais diferentes que vão se unir para formar um terceiro tipo de célula, que é o zigoto, que é o gameta, que tem uma união desses dois tipos diferentes de formação genética. Por isso que é variabilidade. Tem uma grande vantagem na fecundação cruzada. Uma característica que eu até coloquei aqui ó, de um asterisco é a minhoca. A minhoca faz isso também. Só que a minhoca ela é hermafrodita. Mas ainda assim ela faz fecundação cruzada, exatamente para ter essa vantagem da variabilidade genética. Então, a minhoca ela é hermafrodita. Então ela tem o gameta feminino e masculino no corpo dela. Só que ela não faz o cruzamento consigo mesma, de maneira nenhuma. Pelo contrário, ela se aproxima, a minhoca macho da fêmea, e eles têm uma posição que chama clitelo. Elas se unem nesse clitelo e tem a troca de gameta, de material sexual, certo? Então o gameta é trocado, macho e fêmea, de um lado para o outro. Para quê? Para ter uma variabilidade genética. Então eles se encontram, se fundem, e aí eu troco gametas. Para quê? Para ter uma variabilidade genética. Os genes vão variar. A outra maneira, além da fecundação cruzada, chama autofecundação. Autofecundação são gametas masculinos e femininos no mesmo indivíduo. Exatamente são os monógamos, que são os hermafroditas. Então, o mesmo indivíduo tem gameta masculino e feminino, então eles vão se unir no mesmo indivíduo. Só que qual a desvantagem disso? Não tem variabilidade genética. Os genes são os mesmos. Acontece muito em algumas flores. Eu botei essa imagem aqui de uma flor que faz autofecundação. Então, olha aqui, ela tem o gineceu, que é essa porção bem aqui, que é exatamente a porção sexual feminina da flor, e ainda tem o androceu, que é isso bem aqui, ó, que é a parte masculina da flor. No androceu, temos aqui na antera e no estame, que sai, na verdade, o grão de pólen. Então, esse grão de pólen ele fica bem aqui, ele sai e entra no estigma, na parte feminina da flor, ele vai crescendo e chega até o óvulo e desenvolve aqui um embrião no ovário da flor. Então, ela faz uma autofecundação. Não é toda flor que faz isso, algumas flores diferenciam-se exatamente para ter variabilidade genética. Então, algumas espécies específicas fazem autofecundação, outras não. Outro tópico importante na reprodução sexual é falar sobre o desenvolvimento embrionário. Então, a partir do momento que há a fecundação, o embrião começa a crescer, o zigoto se forma e o embrião desenvolve. Então, como acontece o desenvolvimento embrionário? Primeiro, tem 3 tipos diferentes de desenvolvimento que podem acontecer. Os animais podem ser divididos em 3 tipos: animais vivíparos, ovíparos e ovovivíparos. Animais vivíparos, como eles são? Os filhotes crescem na barriga da mãe, na placenta, ou seja, tem uma proteção maior e tem um sucesso maior, porque ele tem uma proteção durante todo o período da gestação e até depois da gestação, porque geralmente a mãe tem um cuidado por um tempo maior. Vivíparos, por exemplo, mamíferos. Aqui, de novo, exemplo do cachorro.
assim como nós, mamíferos, Homo sapiens. A gente tem esse tipo de reprodução, a gente tem um cuidado materno muito longo. Tem 9 meses de gestação interna na placenta, na barriga da mãe. A partir daí que o bebê nasce, tem um período longo ainda de cuidado materno com o bebê, até que ele consiga se nutrir sozinho, por um período longo ainda, porque a mãe ainda vai amamentar, tem todo o cuidado até que o bebê desenvolva-se. Geralmente, 2, no máximo 3 indivíduos numa gestação, que é mais comum, claro que pode ter mais. Mas isso faz com que tenha um sucesso, não em quantidade, mas em qualidade. Já nós temos outro tipo que são os ovíparos, que são os que põem ovos. O exemplo principal aqui é a galinha, que ela põe os ovos, os pintinhos em uma quantidade muito variada, certo? Então, o período de gestação não, né? O período que ela põe os ovos e os ovos ficam ali, até eles eclodirem, geralmente demora uns 21 dias, que é o período que o pintinho ele vai passar por todo o período dele embrionário, até formar todos os órgãos, e aí ele vai ter força para vir com o bico e quebrar a casca do ovo. E aí ele sai e já começa a se desenvolver. Então é ovíparo, certo? E ainda temos o ovovivíparo, que são os ovos no interior do corpo. Um exemplo são as serpentes e cobras. Então a cobra, ela vai ter o filhote, só que ela vai desenvolver ovos no interior do corpo. Ela não vai ter o indivíduo adulto, não vai não vai eliminar os ovos para que eles sejam desenvolvidos fora, não, vai desenvolver dentro dela. Então, a maior parte do desenvolvimento é interno, certo? E aí, quando chega no período, perto de eclodir, ela vai e libera os ovos, e aí os ovos eclodem, e aí saem novas serpentes. Então, vamos prestar atenção na diferença. Vivíparo, geralmente é na placenta. Todo o período de gestação é na barriga da mãe, interna, e tem um cuidado maior gestacional, e inclusive após a gestação. Ovíparo, são colocados ovos, o desenvolvimento ele é todo externo, certo? Dentro do ovo, o organismo vai se nutrir, tem oxigênio, tem alimento, tem água. Enquanto que no ovo vivíparo, os ovos eles são gestados internamente. Tem o ovo, mas ele fica dentro da mãe, certo? No caso é a serpente fêmea, vai gestar todo o período que for necessário dentro da mãe, enquanto que o ovíparo não, é fora, é externo. É a principal diferença. E temos os tipos de desenvolvimento quando a reprodução é sexuada. Ela pode ser direta ou indireta. O desenvolvimento direto é quando mantém o mesmo aspecto ao longo da vida, só aumenta de tamanho. Por exemplo, nós, seres humanos, a gente tem o mesmo aspecto praticamente ao longo da vida. Então, nascemos, o bebezinho, ele tem um aspecto muito semelhante ao adulto. Tem cabeça, 2 braços, 2 pernas, e vai desenvolvendo, só vai aumentando de tamanho. Mas se elas vão se multiplicando, ele aumenta de tamanho. Já quando o desenvolvimento ele é indireto, tem uma transformação muito grande ao longo do ciclo de vida, que é chamada de metamorfose. E ela é muito distinta, essa transformação. Aqui a gente pode observar, olha, uma borboleta, na verdade é uma mariposa. Tem a larva da mariposa, ela vai formar o casulo. Olha a diferença da larva para a formação do casulo até o indivíduo adulto. Parece que nem é o mesmo indivíduo, não é? Mas é o mesmo, só tem uma transformação ao longo do ciclo da vida, porque o desenvolvimento é indireto. Então a larva, ela sai, ela forma um casulo para desenvolver no casulo até que chega o tempo adequado, que a mariposa pode sair do casulo e ela vira um indivíduo adulto. E quando isso acontece, a mariposa ela vive por um período muito curto. Ela vai e tenta reproduzir logo, porque dependendo da espécie, elas podem viver por alguns dias, algumas até algumas horas. Elas vão, então, tentam reproduzir logo para passar pelo mesmo processo, porque logo elas vão morrer. Então, elas vão colocar os seus ovos, e os ovos vão virar larva, que vira casulo para virar um adulto. E reprodução sexuada também acontece nos vegetais. Um exemplo clássico são das gimnospermas. Então, os órgãos sexuais são o estróbilo e cone. Gimnosperma são as sementes, que são nuas, que não tem fruto, só tem a semente. Então, vamos prestar atenção aqui nesse ciclozinho para a gente entender como acontece a reprodução sexual. Tá aqui, olha, a gente consegue observar que tem as folhas, e tem o estróbilo masculino e o feminino.
Aqui tem um aumento deles, olha. O estróbilo masculino, ele libera um pólen que vai chegar até o óvulo do estróbilo feminino. Então aqui, olha, o grão de pólen chegando aqui no óvulo do estróbilo feminino. Quando ele chega, ele vai encontrar a oosfera, certo? Que é essa porção bem aqui. Então o grão de pólen chega até ele e aí vai fecundar, vai ter a fecundação, vai desenvolver uma semente e dela vai germinar e vai desenvolver uma nova árvore. E aí o ciclo recomeça. Então é uma reprodução que é sexuada de vegetais. Nos vegetais, o órgão sexual principal são as flores, certo? E o fruto. Então, ao olhar, por exemplo, quando eu falei do mamoeiro macho e fêmea, como eu sei que o mamoeiro é fêmea? Quando tem as flores, porque essas flores que vão desenvolver o ovário delas para dar origem ao fruto. Já o mamoeiro macho, não. Ele não vai desenvolver flor, porque ele não tem essa estrutura toda do ovário, logo nunca vai dar o fruto. Então, aqui, agora eu falei das gimnospermas, aqui são angiospermas, que elas vão formar fruto e flor, certo? Então, a gente tem que entender que as flores, elas são, na verdade, o órgão sexual dos vegetais. O que a gente tem na flor? No caso dessa daqui, temos o estame, que é, olha, tem os gametas masculinos, e temos o pistilo, que tem o gameta feminino. Então aqui, ó, o estame, ele é composto pela antera, e aqui na antera, essa porção aqui amarela, aqui ficam os gameta masculino, certo? Que fica exatamente o pólen. Enquanto aqui no estigma é a entrada para o estilete, encontrar o ovário e o óvulo, que é essa porção toda do pistilo que compõe o órgão sexual feminino da flor. Como acontece a reprodução? O pólen ele vai sair aqui da antera e ela pode vir direto para fazer uma autofecundação para esse próprio estigma, começa a desenvolver um tubo polínico até chegar aqui no óvulo e vai desenvolver o ovário, ele vai ficar fecundado e aqui vai gerar um embrião. E esse embrião vai virar um fruto, certo? Então, quando a gente come, por exemplo, o fruto, é na verdade um ovário fecundado. Um ovário que foi fecundado de uma flor. Então, isso é reprodução sexuada nos vegetais. Além disso, temos também nas angiospermas, como eu disse, flores e frutos, e o estame e o carpelo. Exatamente começa a desenvolver esse fruto todo. Então, ele vai germinar, tendo a semente, e aí vai originar um outro indivíduo. E aí tem a polinização, que pode ser de uma flor para outra ou não. E aí lembra que eu mostrei que outros, pode ser animais, o vento ou água que vão ajudar nessa polinização? Aqui é a mesma coisa, é o mesmo processo. Então, vão levar exatamente esse grão de pólen para que tenha essa reprodução sexuada.